Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai-te para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estamos então no 24º domingo do tempo comum. A Bíblia, desde o início, nos fala, sobretudo em Gênesis, a origem do mundo, a origem das coisas, e no centro da criação, Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. E daí, por consequência, ele criou também o seu reino, reino eterno, reino universal, reino que tem destinação não só para esse mundo, mas para o futuro, para a vida para além da morte, a glória eterna, o reino do amor. A Bíblia também nos diz que na caminhada do homem surgiu o reino do mal, comandado pelo anjo mau, os anjos desobedientes, que em síntese nós chamamos de Satanás, diabo. Ele criou um reino de ódio, pelo contrário do reino de Deus, reino de amor. Ele criou um reino de ódio, e onde sempre quem seguir o seu caminho vai também se odiar a todos, odiar a si mesmo. Então, aquilo que era maravilhoso, aquilo que foi estabelecido por Deus, agora tem uma praga, digamos assim, na lavoura de Deus para perseguir, para destruir a lavoura de Deus. Mas Deus é de misericórdia. A liturgia fala para nós que quando nós pecamos, a justiça de Deus nos puniu,
mas a misericórdia de Deus veio em resgate de nós, nos resgatou por meio de Jesus Cristo. Então, no tempo oportuno, Deus manda o seu Filho, como havia prometido, para trazer para nós o resgate, a salvação, a redenção dos homens. E Jesus veio para isso. A obra de Jesus seria nos arrebatar do poder das trevas, nos arrancar do reino de Satanás, para de novo nos reconduzir ao reino da glória, ao reino de Deus, reino eterno, universal, reino de paz, de alegria, de amor. Esta foi a obra de Jesus, aquele que resgata, aquele que nos redime, aquele que nos salva, aquele que nos põe de novo no caminho de Deus. Então Jesus veio, digamos assim, com duas propostas para fazer essa obra, realizar essa obra de santificação, de redenção. No Novo Testamento nós temos muitas provas em que a palavra de Jesus se mostra como a sua obra é suficiente, a sua obra de pregação, sua obra de perdão, sua obra de cura das doenças. Esta obra é suficiente para nos dar a redenção, para nos encaminhar para a vida eterna. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 16, nós temos essa prova, em que Jesus, curando os doentes, ele dá, em outros lugares também, dá prova de que a sua palavra, a sua pregação, acreditando na palavra dele, o perdão dos pecados e também os milagres são suficientes para que nós, a cada um de nós e toda a humanidade, chegarmos ao céu, à pátria celeste, resgatados para sempre. Só que Jesus fez essa proposta, ele aplicou esta proposta para a salvação de Israel, para a salvação dos pagãos, e nem Israel, nem os pagãos, mas sobretudo Israel, porque Jesus se dirigiu primordialmente a Israel. Israel não aceitou esse trabalho de Jesus, esta obra de Jesus. São João diz que Jesus veio para os que eram céus e os céus não o receberam. Diante deste, digamos assim, entre aspas, fracasso de Jesus, aqui o Evangelho fala, Jesus perguntando aos discípulos, que o povo fala dele, ele é quem para o povo? E a conclusão, a fala dos apóstolos é que os judeus têm Jesus como um profeta igual aos outros profetas ou um pouco mais, porém não como Deus, aquele que veio, o Messias, não é o Messias ainda para os judeus. E para os discípulos, na voz de Pedro, Jesus é o Messias. Mesmo assim, esse Messias, no entendimento de Pedro, no entendimento dos apóstolos, é um Messias que vem com força política para libertar Israel das coisas materiais, para se tornar rei de Israel, no sentido humano. Então, nem os discípulos, com quase 3 anos de pregação, nem os discípulos entenderam ainda a missão de Jesus. Daí então Jesus começa a falar para eles abertamente o que vai suceder com ele. Aquele primeiro plano de Jesus não deu certo, não foi suficiente por parte dos homens. Então Jesus parte para a sua paixão, sua morte e ressurreição, dando a vida, derramando seu sangue por nós, conforme está escrito aí na primeira leitura. A primeira leitura em que o profeta Isaías nos apresenta o servo sofredor, aquele que apanha, aquele que recebe chicotadas, aquele que tem a barba arrancada, aquele que tem o rosto cuspido de catarro, de cusparadas, aquele que recebe bofetadas, aquele enfim que exaure todo o seu sangue e deixa exaurir todo o seu sangue para a salvação da humanidade. Então assim aconteceu e Jesus nos trouxe a salvação. Mesmo assim, depois que Jesus ressuscitou,
Mesmo assim, no dia que Jesus subiu ao céu, ali diante, no Monte da Galileia, muitos ainda duvidaram da obra de Jesus, não entenderam ainda. Mas Jesus disse: eu vou partir e vou enviar o advogado, o Espírito Santo. Ele vai clarear para vocês aquilo que eu preguei que vocês não entenderam. E também ele vai clarear para vocês muitas outras coisas ainda que eu não tive tempo de falar. Então, em resumo, Jesus nos redimiu pelo sangue da sua cruz. Pelo sangue da sua cruz, Jesus nos redimiu. Não foi possível de outra maneira. E nós, então, precisamos usufruir, nos beneficiar dessa obra redentora de Cristo. Tanto daquela primeira tentativa de Jesus, trazendo a palavra de Deus para os homens, como também do sangue redentor de Cristo na cruz. Aquele sangue derramado não está apodrecido. Aquele sangue derramado de Jesus não está coagulado, sem efeito, sem ação. Aquele sangue de Jesus, ele é vivo e eficaz para a nossa salvação. Então, como é que nós vamos aplicar isto? Como é que nós vamos valorizar esta ação de Jesus? É abrir o nosso coração. Não termos o coração fechado como os discípulos, né? Mas abrir o nosso coração para Deus, para receber a sua ação benfeitora, a sua ação eficaz, a sua ação salvadora pelo sangue de sua cruz. E então, no Evangelho de hoje ainda diz que aquele que renegar a sua vida vai ganhá-la, aquele que perder a sua vida no serviço aos irmãos, esse vai recebê-la, esse vai ter vida vai conservar a sua vida para a eternidade, para a vida eterna. Então, diante desse Evangelho, eu creio que nós deveríamos todos e todas ter o coração aberto, né? E a mentalidade aberta, e uma grande consciência de que nós estamos nesse mundo só para uma coisa, para servir, para amar os irmãos, para amar as irmãs em nossa caminhada e não deixar passar sequer uma oportunidade. Não precisa ser grandes atos aí, que são atos espetaculares, para que a imprensa venha e dizer: você, essa aqui fez um grande serviço, uma obra de amor, de caridade, de salvação. Não, é no nosso dia a dia, onde quer que a gente se encontre, né? Valorizar esse sangue de Cristo, sangue derramado por nós, esse sangue salvador, esse sangue redentor. Acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo para que aconteça em nós e na comunidade a salvação. E a segunda leitura de São Tiago é isso que eu acabei de falar. A gente vive para servir. São Paulo, São Tiago agora na carta dele está destacando bastante o poder das obras. São Paulo fala do poder da fé. São Paulo, baseado lá em Abacuque, né? São Paulo está falando para um povo que ainda ia se tornar cristão. São Paulo está falando para neófito, para aqueles que estão se preparando para o batismo e assim por diante. Hoje já tem pessoas batizadas na comunidade, mas estão iniciando. Por isso São Paulo destaca bastante o poder da fé. O justo vive da fé. O justo viverá pela fé, diz o profeta Abacuque. São Paulo acredita, confirma, desdobra o que Abacuque falou, né? E São Tiago está falando do valor das obras. São Tiago está falando para uma comunidade formada. A comunidade de Tiago é uma comunidade de fé. Então, a fé já se discutiu sobre a fé, já se fez explanação sobre a fé, já se fez muita explicação sobre a fé, já há vivência de fé naquela comunidade. Por isso São Tiago não está contra Paulo, nem Paulo contra Tiago, mas Tiago vai além, né? Desdobra o que Paulo ensina, mostra para a sua comunidade e via de consequência para nós também o valor das obras. Então você tem, o que nos salva é a fé. O que nos salva é nós termos o coração arraigados em Jesus Cristo, né? Mas não posso, porque Jesus também, ele nos ensinou o valor da caridade, nas bem-aventuranças, servir a Deus, servir aos irmãos. De modo que nós devemos beber dessa palavra de Deus hoje,
voltarmos para nossos lares abastecidos, não só para hoje, nem só para esta semana, mas para a vida toda, vivermos intensamente a palavra de Deus, aceitar a salvação de nosso Deus em nosso coração. Outra coisa que parece que não tem muito a ver, mas enquanto a liturgia se desdobrava, o povo ia entrando na igreja e alguém distribuía um panfleto. Eu penso que o católico na porta da igreja não devia pegar panfleto nenhum que se distribui aí, seja comercial, seja de qualquer outra natureza, seja de outras igrejas. Não é hora do católico encher sua mão com folhetos que se espalham por aí, com propagandas que se espalham por aí. Alguns de vocês, não sei se todos pegaram, mas eu vi muita gente pegando. Eu acho que não deve fazer isso. Você vem com a mão vazia, com o coração puro e as mãos puras, para você pegar o folheto na porta da igreja e adentrar a igreja e rezar e participar da liturgia. Aí durante a semana, tudo bem, mas na porta da igreja eu acho que é uma afronta, seja comercial, seja religiosa, as pessoas virem distribuir ou mandarem distribuir, pessoas inocentes virem distribuir folhetos. De modo que, como irmão mais velho, e com muito amor no coração, eu deixo esta recomendação de não pegarem. Depois da missa, tudo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.